som tá baixo. Tá me ouvindo, doutor? Tô lhe ouvindo. Boa noite. Deixa eu só fazer tem um microfone aberto, da doutora Hélia, que eu vou fechar ele aqui. Depois a gente abre ele, porque está dando realimentação. Ok? Depois, daqui a um pouquinho, a gente já retorna com ele aberto. Muito bem, muito boa noite, com um pouco de atraso, de 9 minutos, mas estamos aqui com mais uma live, hoje dia 20/11 de 23, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 20 horas e 39 minutos. Saudamos especialmente os nossos presidentes regionais, suplentes, internautas que nos acompanham todas as segundas-feiras, jornalistas, youtubers do Brasil e do mundo, especialmente o jornalista José Luiz, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no X, né, o antigo Twitter, e também o jornalista e advogado Dr. Domingos da Paz, o jornalista e advogado radialista Carlos Eduardo Martins, além dos demais profissionais da comunicação, que aqui rendemos a nossa homenagem e os nossos agradecimentos por estarem divulgando, retransmitindo as transmissões todas as segundas-feiras. Essa transmissão também está indo ao ar pelos canais do Twitter, X, YouTube e também, em instantes, pelo Instagram, que ele será levado à gravação. Ao final da transmissão, a gravação irá ao ar. Muito bem, nós só vamos dar hoje uma única informação da ADI 7409. Estamos aguardando com muita ansiedade a decisão do relator. Né? Todos já responderam, todos já se manifestaram com as suas verdades, entre aspas, né? As verdades entendidas pelos respectivos intimados, né? Se manifestaram. Agora vamos aguardar o relator para que ele faça a sua menção e leve a matéria ao plenário para julgamento. Então, daqui para frente é só aguardar. Então, aqueles que irão assistir o vídeo, que não estão agora presentes, poderão mais tarde, quando assistirem, já saber que a ADI 7409 está aguardando a decisão do relator. Quanto ao Congresso Brasileiro da ANAB, vamos aguardar, vamos falar um pouco mais ao final. Com relação ao site e o CNA da ANAB, na próxima quarta-feira será realizada uma vídeo-reunião com o técnico do Paraná, né? Para analisar as etapas de alimentação do banco de dados, a nova formatação do site, a filiação direta do site, tudo isso para aprimorar o ambiente administrativo da entidade ANAB. Vem coisa muito boa, né? Inclusive depois, quando tivermos o link específico do banco de dados, nós vamos para a próxima etapa, né, da habilitação, requerendo a aplicação do artigo a resolução 185, né, que é lá do CNJ, para que a gente possa pedir aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça a habilitação da ANAB com o cadastro, né, com seus advogados. Muito bem. A matéria de hoje é um tanto perturbador o que está acontecendo no Brasil, com tantas inconsistências no ambiente jurídico e principalmente no ambiente constitucional. O quinto constitucional é uma indicação exclusiva da OAB, como vem acontecendo de costume em todos os tribunais do Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né, no Mato Grosso, e aliás, eu acho que em todos os estados brasileiros está ocorrendo este evento. No início do mês de novembro, foi ajuizada uma demanda pela ANAB no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, questionando a constitucionalidade do artigo 93, inciso 2º, da Constituição Estadual daquele Estado, que a espécie dos autos de súmice, né, do expediente da indicação, a vaga do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso pelo 5º Constitucional,
oriundo dos quadros da advocacia, ser preenchida por advogado regularmente inscrito na classe dos advogados, consoante previsto no artigo 94 da Constituição Federal do Brasil. Consta nos autos, oriundo da coordenadoria do deixa eu só ver uma coisa aqui. Pois bem, sigamos. Consta dos autos oriundo da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, onde a ANAB, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, indicou a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, um dos seus filiados, o Dr. Genesi Assunção Souza, em 23 de outubro de 2023. Muito bem. Curiosamente, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso despachou expediente que consta dos autos no dia 31 de outubro de 2023, assim assentou. Ao disciplinar o Poder Judiciário Estadual, a Constituição do Estado do Mato Grosso, em simetria, Dr. Robson Ramos e painelistas, prestem atenção para isso e depois para os comentários. Em simetria com a Constituição Federal, estabelece que 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público e de advogados. Está escrito no artigo 93, inciso 2 da Constituição do Estado. Mesmo artigo define que para a advocacia a escolha dar-se-á entre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Diz a matéria, diz o despacho da douta magistrada. Dessa maneira, o pleito apresentado pela ANAB, na indicação do nome do postulante, deve ser direcionado, disse a magistrada, à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, que dispõe, nesta unidade da federação, de competência para elaborar expediente demandado. É isso, né? Segundo ela. O demandado, no entanto, negou o cumprimento do citado na Constituição Federal, no artigo 94, inicialmente exigido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ofício que solicita a indicação de advogado à vaga do cargo de desembargador. E, posteriormente, após a indicação da ANAB, a presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso cita a Constituição do Estado do Mato Grosso, no seu artigo 93, inciso 2, que emana que a OAB seccional Mato Grosso, que detém a competência para indicar a lista sextupla dos advogados indicados a concorrer à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Pois bem, diante dessa premissa, diante dessa narrativa, diante do douto despacho da magistrada, questiona-se: podem os estados e o Distrito Federal, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, ultrapassar os limites da competência privativa reservada à União para legislar sobre processo civil e penal? A resposta é não. Trazendo como exemplo, não há como um dos poderes da República delegar funções legislativas a outro para legislar sobre o direito processual, consoante já decidiu, inclusive, o colendo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 87728 do Estado do Paraná. Pois bem, nesse sentido, ressalte-se que a Constituição Federal admite a indicação de advogado à vaga do cargo de desembargador e é de representação da advocacia e não exclusivamente a Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente, nesse caso, seção seccional Mato Grosso. Imagine. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado e dos municípios obedecerá aos princípios da lei de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É também conhecido o famoso princípio do LIMP. Verifica-se nessa linha de inaptidão que a norma impugnada viola os princípios de impessoalidade e moralidade do artigo 37 da Constituição, ao permitir exclusivamente a indicação de advogados inscritos na OAB do Mato Grosso.
a indicação para o 5º Constitucional sem levar em conta qualquer outra entidade de representação de classe dos advogados, como é o caso da ANAB. Numa palavra, o artigo legal recorrido autoriza o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso a aceitar a indicação de advogado à vaga ao cargo de desembargador de outra entidade que representa a advocacia, além da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente a seccional do Mato Grosso. A fim de debater o tema e diante da celeuma da pergunta inicial, é competência exclusiva da OAB indicar 5º Constitucional, ou ela detém esse poder, o tema será enfrentado hoje pelos nossos debatedores. Para isso estamos no estúdio, como de sempre, os nossos grandes debatedores juristas, Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista ANAB, doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, vice-presidente nacional da ANAB, doutor Jofre Caldas, advogado e diretor de comunicação social, ANAB Bahia, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, advogado e presidente regional da ANAB Piauí, doutora Hélia Maria Andrade Marinho, advogada e presidente regional da ANAB do Mato Grosso, doutora Cassandra Marie Barbosa, psicóloga forense com indicação de direito internacional. Não sei se eu esqueci alguém, né? E este mediador, Carlos Schneider, advogado, mediador, presidente nacional da ANAB. Nesta senda, estamos, então, dando as boas-vindas aos nossos internautas e também aos nossos painelistas. Vamos convidar também, eu não sei se a doutora Hélia conseguiu resolver o problema do microfone, mas daqui um pouco nós já vamos testar a sua eficiência no microfone. Antes, porém, de apresentar o tema para os nossos internautas, nós vamos aqui fazer uma chamada de vídeo para o nosso congresso aí, que será realizado daqui a 2 semanas na cidade de Canela. Vamos lá. Jurídico de todos os tempos. A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros tem a honra de convidar a todos para o maior evento dos últimos tempos da advocacia brasileira. Segundo o Congresso Nacional da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB. Só para lembrar que este é o ambiente do Congresso. O evento acontecerá na cidade de Canela, Rio Grande do Sul, os dias 1 e 2 de dezembro de 2023, a partir das 8 às 16 horas, no Skyville Hotel, Canela. Presença de juristas nacionais e internacionais, com destaque: Dr. Carlos Otávio Schneider, presidente nacional da ANAB, doutora Leonice Vieira, vice-presidente nacional da ANAB. Palestrantes: Dr. Paulo César Farias, doutora Cassandra Marie, do Soberano Veritas, Dr. Carlos Alexandre Silveira Dias, com destaque para os temas anunciada metástase da democracia, ativismo judicial, direito natural, livre exercício da profissão, ofício ou trabalho e soberania. Inscrições via site www.anab.adv.br. Segundo o Congresso ANAB, você vai se surpreender. Realização: Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANAB.
Muito bem, queremos agradecer, em especial, ao Dr. Carlos Eduardo Martins, que é o locutor desta bela transmissão, a quem rendemos aqui as nossas homenagens pelo trabalho de locução de áudio muito bem elaborado. E também ao Dr. Maurício Rabelo, né, que se deu o trabalho de elaborar todo esse material, né, aliás, sempre muito prestativo, construtivo e objetivamente emprestando foco naquilo que deve ser divulgado. E também, depois a doutora Leonice vai nos falar, né, do grande evento, maravilhoso evento que aconteceu neste final de semana, mais especificamente no domingo, né, este encontro do Soberano Veritas. Vamos ver aqui quem é que entrou no estúdio. Só um pouquinho, vamos ver quem é que entrou no estúdio aqui. A doutora Léo tinha saído, né? Não, está caindo aqui. Está caindo. Mas, de qualquer forma, vamos voltar. Como vocês podem ver, o evento aconteceu em São Paulo, acho que foi São Caetano, né, doutora Léo? São Caetano. São Caetano, Aí, à esquerda, você vê o pessoal que se reuniu, né? À direita, e também as mesas. Né? Muito bacana aí o encontro ocorrido ontem, na cidade de São Caetano, com a participação, obviamente, da doutora Léo, doutor Maurício, organizado pela equipe do Soberano Veritas e do Temas, né, coordenado pela Cassandra. Foi, pelas fotos e imagens que recebidas, deve ter sido maravilhoso. Parabéns à equipe toda, a gente vê que aí, pessoal alegre, né, interagindo com os painelistas, com a participação. Aí vocês podem ver a doutora Léo, o doutor Maurício, participando desse maravilhoso encontro em São Paulo, São Caetano. E aqui também, né, não sei se a doutora depois quiser, o que há de demonstração aqui, o que as meninas estão mostrando, né, mas de qualquer forma, percebe-se todo mundo sorridente, né, muito bonito. Parabéns ao Soberano Veritas e Soberano Temas, pelo encontro realizado ontem, na cidade de São Caetano, no estado de São Paulo. Só para complementar, doutor Carlos, a doutora Andréia esteve presente também em São Paulo, viu? Quem? Doutora Andréia. A doutora Andréia, eu não vi ela aqui na... Tá sim, tem numa mesa aí que foi tirado fotos, tá sim. A doutora Andréia também esteve presente. Doutor Maurício e doutora Andréia. Tá, e aí, então vamos fazer o seguinte... Mas que foram tiradas várias fotos, né? Essas mesas aqui, acho que foram tiradas pelo pessoal da Cassandra lá. Mas foi tirado aqui, nesse grupo aqui, ó, que tá aqui, todos aqui, a doutora Andréia tá aí, doutor Maurício, tá todo mundo aí. Sim, eu já vi você aqui atrás, né? Então, a doutora Andréia tá atrás, doutor Maurício. E aqui não tem ninguém, né? Não, aí foram tirando fotos de mesa. Nós estávamos numa mesa mais no canto. Tá, perfeito. Mas, de qualquer forma, foi maravilhoso o ambiente, né? Deve ter sido pena que a gente, que é tão longe, né? Que a gente pudesse estar participando também desse... Foi maravilhoso, foi lindo, viu? Foi muito bom. Foi todo dia, doutora? Começou às 11h30, né? E congelou a imagem. Congelou. Muito bem. Para os nossos painelistas, também vamos dar agora, rapidinho, olá, Dr. Robson. Depois nós vamos entrar no tema específico aí. Boa noite aos colegas, boa noite aos internautas. E mais uma vez, um prazer estar aqui com todos. Maravilha. Dr. Sophie Caldas, para a sua saudação inicial. Boa noite a todos os painelistas, Dr. Carlos Schneider, Dr. Robson Ramos, doutora Leonice e doutora Hélia. Um prazer estar com vocês, não só com vocês, mas todos os internautas que estão acompanhando a nossa live e com toda certeza vai ser enriquecedora e muito produtiva. Maravilha. Doutora Hélia, muito boa noite, que honra tê-la aqui conosco. Vamos abrir o microfone da doutora Hélia. Vamos ver aqui se nós conseguimos abrir ele por aqui. Boa noite, estão me ouvindo?
Agora sim, agora estamos Agora ouvindo como sim. gente... Eu estou no celular, eu não consegui fazer pelo notebook. Bom, boa noite, imagino. doutor Carlos. Em teu nome, eu cumprimento a todos os painelistas e é um prazer muito grande a gente estar aqui. Também cumprimentamos os nossos advogados aqui do Mato Grosso, aos inscritos e também aos que estão inscritos na OAB e aos demais aqui que irão se inscrever. Que tenhamos uma boa live discutindo um tema tão maravilhoso quanto esse de hoje. Isso. Aliás, parabéns pelo seu trabalho lá no Mato Grosso, viu, doutora? Muito obrigada, doutor. Maravilhoso, é maravilhoso. É uma alegria, é uma honra ver florescer o direito lá naquele ambiente, né? Muito bom, muito bom. Doutor Hermenegildo, meu irmão, muito boa noite. Boa noite aos caríssimos panelistas aí dessa conceituada plataforma aí no YouTube, nosso canal, ANAB Nacional. Estou um pouco triste porque nós perdemos um patriota hoje por uma irresponsabilidade do Alexandre de Moraes, que não soltou o nosso patriota em tempo hábil e veio a óbito hoje. É lamentável isso. Muito triste quando eu vi o patriota perder a vida por conta de um ditador. Mas por conta disso, por conta disso, rendemos aqui os nossos sentimentos aos familiares do falecido e dizer o quanto lamentamos de que o judiciário se presta, em vez de proteção da vida e da lei e da ordem, né, se presta a patrocinar esses atos nada recomendáveis para o nosso direito. O direito e justiça parece que não existe em nosso país, infelizmente. Doutora Leonice agora desapareceu quando ela ia entrar em cena, né? O que aconteceu? Eu acho que ela está com um problema de internet lá, e a Cassandra ainda não chegou. Oi? Não estou muito bom não aqui não, está ruim. Qual é o áudio dela? O sinal da doutora Léo? Oi, doutora. Não, o meu também não está muito bom hoje, não, o meu. Perfeito, perfeito. Doutor Robson Aparecido Ramos, que negócio é esse da exclusividade? E olha, deixa só antes de continuar, eu quero aqui compartilhar a tela. Vamos ver se eu tenho aqui a emenda constitucional da Constituição de Mato Grosso. Né? Percebam aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, depois a gente vai falar sobre o tema. Olha só, quando é que foi emendada a Constituição do Mato Grosso? É uma emenda constitucional número 56, de 5 de março de 2009. Autor, lideranças partidárias. Olha só, uma emenda à Constituição por lideranças partidárias, que modifica o artigo 93 da Constituição do Estado do Mato Grosso. E assim por diante, diz a mesa diretora, e altera o artigo 1º, insere o artigo 1º, aliás, pelo artigo 1º desta emenda à Constituição, eles alteram o artigo 93 da Constituição do Mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93. 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público e de advogados na seguinte forma. 1. Para o Ministério Público, a escolha dar-se-á entre promotores e procuradores de justiça, com mais de 35 anos de idade e pelo menos com 10 anos de carreira, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto dos integrantes ativos de carreira. No inciso 2º, e aqui está o ovo de Colombo, vamos assim dizer, dessa alteração, para a advocacia, a escolha se dar-se-á, né? Seria correto, seria a escolha dar-se-á entre advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Aqui está o erro. Indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Parágrafo único. As entidades que tratam caput, o capítulo do artigo, elaborarão lista sextupla, encaminhando-a ao Tribunal de Justiça, que dela formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um dos seus integrantes para nomeação. Esta emenda entra em vigor na data de sua promulgação. Doutor Robson Aparecido Ramos, que negócio é esse, doutor?
Boa noite a todos. Pois é, doutor Carlos, isso é mais um absurdo que acontece nesse país, né? Mas nós temos colocado uma objeção à interpretação que eles têm dado às leis neste país. Nós começamos por comparar os dois artigos, né? O da Constituição, artigo 94 da Constituição, também fixa um quinto dos lugares para os advogados indicados pelos órgãos de representação da classe. Veja que e não pela OAB. Como? E não pela OAB. Exatamente. O artigo da Constituição Federal indica que será indicado por um órgão representante da classe, mas não indica qual é a classe. E a Constituição inteira, não existe em nenhum artigo da Constituição que diga que a OAB é representante da classe dos advogados. Isso não existe na Constituição. Doutor, e nem detém exclusivamente o poder de indicar os nomes da lista sextupla. Exatamente. Também não está escrito aqui que a OAB tem a exclusividade para representar os advogados. Até porque isso é incoerente com a vida real, com a prática. Existem outras entidades que representam os advogados, como os sindicatos, federações, confederações, até o tal do IAB representa os advogados, e a própria OAB sabe disso e reconhece isso no Estatuto dos Advogados, quando ela menciona ali, no artigo 85, né, que quais são essas outras entidades que vão representar os advogados, os interesses dos advogados junto à OAB. Ou seja, ela sabe que ela não tem exclusividade, né? Então, esse é um ponto muito interessante que a gente tem que ressaltar. Primeiro, a OAB não representa os advogados. Segundo, ela não tem exclusividade. E terceiro, um ponto que é importante também, ela não poderia representar os advogados, porque ou ela exerce uma função ou exerce outra, ela não pode exercer funções antagônicas, como representar o advogado e, ao mesmo tempo, fiscalizar o exercício da profissão. Ou ela exerce uma atividade ou exerce a outra. Ela não pode exercer atividades que se anulam mutuamente. Ela não pode estar nos dois polos da ação ao mesmo tempo. Ela não pode punir, excluir dos quadros, disciplinar o exercício da profissão, aplicar sanções aos advogados e, ao mesmo tempo, dizer que defende os advogados. Ela tem que estar dentro de um único polo, né, desta ação. Ela não pode ocupar funções antagônicas. E quando ela faz esse tipo de coisa, ela está criando ali no artigo 44, né? Isso que está no artigo 44 do Estatuto da OAB. Aquele artigo é um verdadeiro balaio de gato, onde ela diz que faz todas as funções ao mesmo tempo. Quando ela faz isso, ela viola os princípios, né? Esse artigo da Lei 8.906 viola os princípios da redação de textos legais, que está disciplinado também. Existe lei para isso. Existe uma lei, deixa eu ver se eu vejo aqui o número, lei complementar, uma lei complementar, número 95, de 26 de fevereiro de 1998. Ela diz como que o texto da lei tem que ser escrito. Ele não pode tratar de objetos diferentes na mesma lei. Ele tem que ser claro, tem que ser preciso, tem que ser conciso, ele não pode ser confuso, não pode criar ambiguidades, contradições. Então, ela viola todos os princípios, né, das técnicas de redação de uma lei, o que torna esse artigo absolutamente nulo.
ela cria uma insensatez, ela viola todos os princípios legais. Doutor Robson, me permite apenas um comentário à parte. Vê que o Nelson Jobim, que foi o autor, que foi o relator, né, da revisão do texto, segundo eles, teria sido apresentado por Ulisses Guimarães, e nós já provamos que é uma mentira, né? Não foi apresentado por Ulisses Guimarães. Ele, inclusive, no final do seu parecer, ele disse que está presente a juridicidade, a constitucionalidade e a redação da Lei 8.906, o PL 2938, né? Então, percebe-se que aquilo é pro forma, é perfumaria. Exato, exato. Ela viola todos os princípios estabelecidos para a redação da lei e viola outros princípios também, né? Que nós já discutimos em lives anteriores. Isso nós estamos falando da Constituição Federal. Quando a gente compara esse texto, que já é da Constituição, com o que está na Constituição Estadual do Mato Grosso, aí a situação fica mais grave ainda. Por quê? Porque ali nessa Constituição, ela é estadual, ela é inferior à Constituição Federal. No entanto, o que ela faz é alterar o texto da Constituição Federal, restringindo, né, o âmbito de aplicação da lei, do artigo da Constituição Federal. A Constituição Federal não limita territorialmente, né? O artigo 94 ele não coloca limites, não coloca discriminações para a indicação de um advogado para o Tribunal de Justiça. Como a Constituição Federal não põe restrições, a estadual também não pode criar restrições, principalmente uma restrição que já é por si inconstitucional. A Constituição não permite que os brasileiros sejam discriminados em razão da origem. O texto da Constituição Estadual não pode dizer que só os cidadãos daquele Estado podem ser indicados para o Tribunal de Justiça. Isso é uma violação que a própria Constituição proíbe. Ela diz que os brasileiros têm que ter, de qualquer Estado, têm que ter o mesmo tratamento quando precisam ocupar cargos, funções públicas no país. Então, não se pode diferenciar o cidadão de um Estado em relação a outro. Quando a Constituição Estadual coloca que só o advogado nascido no Mato Grosso, que trabalha no Mato Grosso, que tenha residência no Mato Grosso, que seja um cidadão mato-grossense, só ele pode, ela está violando, ela está criando uma restrição, uma discriminação em razão da origem. Então, doutor Robson, se o legislador constituinte quisesse criar limitações ao preenchimento das vagas e quinto constitucional nos estados da União, exclusivamente para moradores daquele estado, teria incluído no texto que as vagas só podem ser ocupadas por cidadãos do respectivo estado. Exatamente. Fecha aspas. Isso são palavras suas. Mas o doutor se refere ao legislador originário ou derivado? O legislador federal, que a regra que serve de guia é a Constituição Federal. A Constituição Federal é que diz qual é a regra para o preenchimento das vagas nos estados. Então, veja lá, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais, federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e território será composto por... Então, é a Constituição Federal que diz qual é a regra, e não a Constituição estadual. Quando a Constituição estadual altera a regra da Constituição Federal, o artigo já é inconstitucional por si mesmo, porque ele não pode alterar o texto da Constituição Federal, e ele alterou, ao incluir que só os advogados que trabalhem ou morem, ou sejam cidadãos do Mato Grosso, é que podem. E com um agravante, o constituinte estadual, o deputado que fez a emenda, né? Na verdade foi uma emenda, no Estado, ele comete um erro mais grave ainda, que é utilizar um vocabulário que é típico de uma empresa privada.
quando ele fala seccional Mato Grosso, ele está fazendo referência a um vocabulário que é típico de uma empresa, uma entidade privada, que comete o crime de criar restrições territoriais para o exercício da profissão. A OAB, quando ela cria restrições territoriais para o exercício da profissão, ela já está violando a lei. Então, doutor Robson, doutor Robson, essa emenda tem a assinatura do deputado Riva. A gente não sabe porque eles só colocaram nessa emenda deputado Riva, deputado Sérgio Ricardo, não tem sobrenome, se Ricardo é o sobrenome, deputado Dilceu Dal Bosco, são as três assinaturas que constam da emenda, é o presidente, primeiro e segundo secretário. Então, percebe-se que aqui foi feito, como se diz na linguagem coloquial, nas coxas, né? Assim, não tem lógica isso, né? Normalmente, os deputados estaduais, ocorre deles não terem uma formação, né, intelectual muito elevada. Ele é eleito deputado e, às vezes, ele não tem uma cultura muito elevada ou ele não tem a formação em direito. E o que acontece é que a opinião jurídica dele não vem da cabeça dele, vem de um assessor jurídico, que a gente sabe de onde vem esse assessor, né? Sim, a origem dele é bem desconfiada. Isso. Então, esse assessor é que coloca para esse deputado, olha, tem que colocar que é seccional da OAB do Mato Grosso. Mas ele não tem consciência, muitas vezes, né, de que ele está praticando um ato ilícito ao criar esse tipo de emenda constitucional, porque você não pode criar restrições, né, ao exercício do trabalho, por exemplo, no caso da OAB, ela limita o território onde o profissional pode atuar, isso viola os princípios da Constituição. O cidadão brasileiro ele pode trabalhar em qualquer parte do território nacional. E, no caso de ocupar um cargo público, por exemplo, como o do desembargador, a Constituição também é clara, os brasileiros não podem ser discriminados em razão da origem. E o que a Constituição faz é... Aliás, doutor Robson, isso consta do artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Exatamente, está na Constituição. É o preconceito de origem, né? Preconceito de origem. Não pode existir, para preenchimento de cargo público, uma discriminação em razão da origem. Já começa o erro aí, né? Que absurdo, gente, que absurdo isso, meu Deus do céu. Então, além de violar a Constituição estadual, violar a Constituição federal, né, a própria técnica de redação do artigo é absurda, né? Ela é confusa, ela cria antítese, ela é incongruente, o texto constitucional tem que ser claro, simples, para que todos entendam. Ele não pode ser fonte de confusão, de interpretações tresloucadas, malucas, que é o que o Estatuto da Ordem dos Advogados faz. Principalmente nesse artigo 44, né? Ele tenta pegar mais do que ele consegue carregar. Quando você tenta pegar mais do que você consegue carregar, vai dar tudo errado mesmo, né? A norma tem que ser simplificada. Claro, o objetivo é tratar apenas de um objeto. O Estatuto da OAB tenta tratar de tudo. E quando faz isso, ela viola, né? Viola a lei complementar, que eu citei agora há pouco. Deixa eu ver se eu lembro aqui o número. É lei complementar, número 95, de 26 de fevereiro de 98, que diz que cada lei tratará de um único objeto. A lei não conterá matéria estranha ao seu objeto. E aí, mas doutor, aí você volta lá de novo. Aqueles jabuti que eles colocam dentro das leis, né, para escamotear uma ação oculta, perversa, né, de tentar incluir, por exemplo, tem muita matéria tributária que o próprio legislador, mal intencionado, traz outra matéria completamente estranha ao objeto.
Isso é ilícito, é ilegal. É que as pessoas não têm o hábito de se apegar ao processo legislativo. O processo de produção das leis tem regras. E se viola aquela regra, aquele artigo ou aquela lei é nula. Então, nós temos que pressionar mais as autoridades em função desse tipo de fraude que é praticada dentro do Congresso, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras municipais, que ali se fabrica muitas coisas ilícitas, mas a população não tem esse conhecimento. Sim. Vamos fazer o seguinte, antes de ouvir o doutor Hermenegildo e o doutor Joffre, a doutora Hélia, né, que vive no estado do Mato Grosso, e obviamente ela deve ter muito mais coisas a acrescentar a esta barbárie legislativa, vamos assim dizer, né, doutora Hélia? Eu estou aqui impressionada com tudo isso, porque nós fomos indicar um quinto. O que aconteceu? Analisando, o próprio tribunal nos diz que nós não podemos indicar, que é só a OAB. Aí eu pergunto, será que é só aí? Ou tem mais coisa? Quem aprovou essa lei... Não existe essa exclusividade. Não existe, pois é, mas já ocorreu. Agora, é só aqui no Mato Grosso ou outros estados porque eles também? nunca foram confrontados. Até hoje, eles fizeram o que bem entenderam. E nunca tiveram uma organização como a ANAB para dizer, olha, o que você está fazendo é ilícito, é ilegal. Então, aí é que... Exatamente, é o que está acontecendo. Nós estamos começando a mostrar, né? Isso aí a eles. Nós vamos ter que entrar isso na realidade através da Assembleia Legislativa para mudar isso aí. Porque foi assinado pelo Riva, pelo Sérgio Ricardo e pelo o Dal, não sei o quê, entendeu? Ainda então, tem mais um quesito que é sobre uma entidade para representar uma classe profissional, ou que seja, tem que estar registrado no estatuto de fundação daquela entidade. Isso é lei. Então, a ANAB está escrito no estatuto que ela representa a classe dos advogados. Exatamente. Esse é o ponto. O que vale é a lei, e não a vontade ou a interpretação do magistrado, do deputado, seja lá de quem for. Né? A lei é clara. Né? Deixa eu ver se eu acho que um artigo aqui. Olha lá. A lei que trata das cooperativas, por exemplo, aqui. A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971. O ato constitutivo, sob pena de nulidade, deverá declarar a denominação de entidade, a sede, o objetivo de funcionamento. No Código Civil também consta, no artigo 54, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá a denominação, os fins e a sede da associação, e também a quem ela representa, quem são os membros daquela entidade. Né? Nós não temos isso. Né? Em diversas situações aí, eles vão atropelando tudo, como se não existisse a lei. O juiz, quando fala, olha, a ANAB não representa os advogados, ele está atropelando a lei, porque quem diz se ela representa ou não é a lei. Sim. Doutor Hermenegildo, isso não afeta também uma das balizas do princípio da igualdade prevista no artigo 5º, né, que não pode haver discriminação de qualquer espécie, já que está havendo aqui uma discriminação de origem, né? Com certeza, doutores, com certeza, dentro mesmo do segmento do doutor Robson Ramos, eu fiz aqui um paralelo aqui, me permitam, fiz um paralelo na pesquisa que eu fiz hoje à tarde, colocando aqui o seguinte caso, a Constituição de 1934, que diz respeito da Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Artigo 104, compete aos Estados legislar sobre a sua divisão e organização judiciária e prover os respectivos cargos, observados os preceitos do artigo 64 a 72 da Constituição, mesmo quanto à requisição de Força Federal, ainda os princípios seguintes:
quero chegar aqui, veja só. Parágrafo 6º. Na composição dos tribunais superiores serão reservados lugares correspondentes a 1/5 do número total para que sejam preenchidos por advogados ou membros do Ministério Público de notório merecimento e reputação ilibada, escolhido em lista tríplice, organizada na forma do parágrafo 3º. Aí o que diz a Constituição de 88? 88 diz que, no artigo 94, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetividade ativa profissional, indicados em listas cêtuplas pelo órgão de representação da respectiva classe. Parágrafo único. Recebida as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Eu quero chegar à conclusão, que não tem nada a ver com a OAB, e sim advogados, não é? E, ademais, que as constituições estaduais não podem criar regras para a escolha de desembargador pelo 5º Constitucional. Isso está no normativo 775 do STF, um agravante. E digo mais, caríssimos doutores, a OAB não tem nenhuma legitimidade para nada, competência, pois ela não existe no mundo jurídico legal. Esse é meu ponto de vista. A doutora Eunice Nogueira, ela diz que a Constituição Estadual e a lei orgânica, que é a lei dos municípios, né, não podem infringir a Constituição Federal. Neste caso específico, ela alterou ipsis factum, né? Ela alterou os fatos da Constituição. Então, isso merece uma severa reparação. As leis estaduais, elas têm que... Pode falar, doutora. Pode falar, doutora Léo. As leis estaduais, elas têm que seguir a Constituição Federal, como as orgânicas dos municípios também. As dos municípios, elas têm que seguir, as estaduais têm que ter o amparo da Constituição Federal. Qualquer coisa que esteja fora da Constituição constitucional. No caso do Mato Grosso, eles infringiram totalmente a Constituição Federal. Quando eles entraram com essa emenda 56, alterando o texto de lei da Magna Carta. Eles cometeram um crime. E aí eu digo, foi apresentado por deputado estadual, eles não têm conhecimento. Putz, caiu a doutora Léo. Doutor Jofre Caldas, que carnaval é esse? Pois é. Na verdade, o que é que acontece? Não existe uma... Doutora Léo, depois a doutora Léo continua. Vamos só ouvir o doutor Jofre agora. Depois a doutora Léo volta. Pois é. Então, o que é que acontece? Tem estados que legislam em causa própria. Quer dizer, no caso do Mato Grosso, o que eles fizeram? Eles contrariaram justamente o princípio da simetria, entendeu? Da Constituição Federal. E como o nobre doutor Hermenegildo falou, que teve uma explanação excelente nesse sentido, em que não se fala no texto da Constituição em ordem dos advogados do Brasil, e sim em associação de advogados, que, segundo a resolução 185, artigo 18, parágrafo 2º, relata das responsabilidades para com o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras associações de advogados. Entendeu? Então, o que foi que eles fizeram?
eles fizeram justamente o que se chama de, não vou dizer assim que é reserva de mercado, mas é como se fosse a questão protecionista que só único e exclusivamente membros da OAB teriam o direito a concorrer à vaga de desembargadores. E outras associações não vão ter. Cadê o princípio da isonomia do artigo 5º? Não é verdade? O princípio da igualdade, né? Doutora Léo. Para concluir, a lei do Estado, ela foi sancionada pelo seu governador. O seu governador, por obrigação, ele tem seus assessores jurídicos também, que são inscritos junto à OAB. Isso daí foi mais uma fraude cometida dentro do Estado do Mato Grosso. Quantos mais estados não cometeram essa fraude? O esboço está todinho lá no artigo 94 da Constituição Federal. Então, lá, as funções do juiz, 1/5 constitucional, dos desembargadores, dos advogados, ela sempre falou advogados. A Constituição Federal, em momento algum, trata de entidade. Ela fala que qualquer entidade de classe representante de advogados, ela não cita a ordem dos advogados. O que fizeram ali foi mais uma fraude, como nós estamos presenciando, do PL 2938, da 8906, na recente lei 14.000 e, sei lá, aí de 2022, aí, que eles incluíram lá o IAB lá dentro. O que o IAB tem a ver, gente? O IAB é a ponta da pirâmide. É a ponte da pirâmide, entendeu? Sempre foi, ela sempre ficou ali no oculto. Então, o que o IAB faz? É os tribunais, é os advogados, é procuradores, é defensores, é os magistrados, é a ponta ali. Tá? Em outras palavras, podemos dizer que o direito foi sequestrado por eles. Ele foi surrupiado há muitos e muitos anos, né? Isso nós sabemos, né? Que foi surrupiado. O direito em si, a profissão de advogado foi surrupiada por eles. Eu não vou falar que foi surrupiado apenas a instituição OAB, não. Ela foi de modo geral. Tá aí, tem desembargador. Porque se fosse o contrário, desembargadores, juízes, você entendeu? Eles não iam continuar aceitando esse crime. Se eles estão aceitando o crime, é porque eles estão todos unidos no mesmo conjunto da obra. Sim. Tá? E vai entrar governadores, ministros, senadores, deputados estaduais, municipais. Eles estão em geral. Agora, a cada dia nós descobrimos uma situação. Hoje foi do Mato Grosso. Eu ainda não olhei na Constituição do Estado de São Paulo, mas eu vou pegar a Constituição do Estado de São Paulo para olhar isso também. Entendeu? Por quê? Porque se ele está colocando a OAB, não se diz que é Conselho Federal, e aí ele pega e coloca lá essa OAB, que ela é uma raiz do Conselho, como se fosse lá estadual. É como se fosse estadual. Então, por exemplo, São Paulo não pode ter nenhum indicado aqui de outro estado para desembargador, para juiz. Eles não podem participar de nenhum concurso, se tratando que aí não é nem concurso, é indicação do 5º. É como esse edital regulamentado em provimento, que isso não existe. Qualquer um que saiu da cadeira acadêmica sabe o que aprendeu na cadeira do direito administrativo, que é regulamentar em provimento. Então, é crime em cima de crime. E a cada dia nós estamos descobrindo mais um crime. Alguém um dia vai pagar por tudo isso, doutora? Mas vai, com certeza. E eu só estou aguardando a questão também, doutor Joffre, que não vem ao caso a resolução 185 agora, porque nós estamos tratando de uma situação, lá na resolução 185 se trata de convênio, de uma outra situação de credenciamento nosso aqui, mas eu só quero ver também qual vai ser, como é que os tribunais, eles vão tratar da questão do credenciamento, já que o doutor Joffre adentrou na resolução da CNJ. E o que tem lá dentro da CNJ? O que tem lá dentro da CNJ? Se não um corpo de dentro do Conselho Federal da OAB. É o que acontece dentro do Senado, dentro do Executivo, na Câmara de Deputados.
Agora, essa questão aí, deputado estadual, eles não têm o conhecimento. Não tem, raro um ou outro que tem. Mas eles têm um corpo jurídico, eles têm seus assessores. E o corpo jurídico do governador do estado? Onde estava? Pois é, doutora Léo, aqui vamos responder ao Jacques Andrade. Nós entramos com uma ação incidental de inconstitucionalidade desse dispositivo de lei. A ANAB, inclusive a doutora Hélia, né, está acompanhando em loco, né, toda a evolução do caso, e parece que, vamos ver, a matéria está tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Então, depois a doutora Hélia vai nos informar um pouco mais sobre o que está acontecendo lá naquele tribunal, e principalmente no tocante ao resultado dessa ação. Porque nós sabemos que existe uma reação por parte da ordem, né, de querer derrubar essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, vamos ver no que vai dar. Doutora Hélia, qual foi a reação do Poder Judiciário aí de Mato Grosso com essa ação direta de inconstitucionalidade da ANAP? Até agora, ela está para ser julgada com a desembargadora Marília Erotildes, né? Não foi julgada ainda. Entendeu? Você está acompanhando nem parecer, também. Sim, a gente está acompanhando aqui, mas nem parecer não tem ainda, né? E nós sabemos, inclusive nós pedimos uma liminar para suspender o processo de nomeação. Né? Sim, mas não saiu nada. Então, doutor Jacques Andrade, respondendo a sua pergunta, já está tramitando. Eu acho que é doutora, né? Mas Jacques, não sei se é doutora Jacques. Eu acho que é. Tudo bem, se for doutora. Eu acho, não sei, não tenho certeza. Perdão. Doutor Robson, voltando ao tema de novo, existe uma notícia também que recebi, aí é de Mato Grosso, inclusive, né? Que o estado de Oregon, nos Estados Unidos, aproveita a alternativa para o exame de ordem deles, aplicado pelo Poder Judiciário e coordenado pelo BAR, né? Pelo BAR Examination. E eles, inclusive, estão falando de que eles vão aproveitar agora a possibilidade de estágios, né? Feitos pelos candidatos em escritórios de advocacia, em empresas que têm departamento jurídico, por 1 ou 2 anos, né? E aí você não precisa fazer aquela prova. Então, aqui no nosso país, o estágio supervisionado foi sepultado, né? Nós estamos pagando, os acadêmicos estão pagando a matéria, estão pagando o estágio supervisionado, mas na questão da advocacia ele não é levado em consideração. Exatamente. O estágio continua valendo para outras profissões, né? Engenharia, administração, química, todos os profissionais fazem o estágio e concluem, né? Faz parte até da formação, né? A quantidade de horas de estágio. E, com isso, eles já estão aptos a exercer a profissão. Esse caso nosso é que existe uma aberração, algo fora do normal, que é a criação de um sistema que tem por finalidade limitar a entrada das pessoas no mercado de trabalho. É só essa exatamente isso aí. Além de servir, né, como uma fonte de renda para milhares de espertalhões que criam cursinhos ou outros que... A própria OAB, né, que com essas tarifas que ela cobra, quanto mais gente ela reprova, mais dinheiro ela recebe. E não presta contas desse dinheiro, né? Porque uma hora ela é pública, outra hora ela é privada, e vai enrolando todo mundo. E até graças à ADI 3026. 3026, sui generis. Quando interessa é uma coisa, quando não interessa ela é outra. É outra, na verdade, é uma entidade ímpar. Né? Ímpar. Onde é que nós vamos achar a entidade ímpar
no rol das pessoas jurídicas? Me diga, doutor. Doutor Hermenegildo. É só pegar o Código de CNAE da Receita Federal, a procura, atividade principal ou secundária, se existe. Ou ela é pública ou ela é privada, não existe coluna do meio. Esse sujeito, esse alienígena aí, graças a Eros Graus lá, que eles criaram, isso que eu digo, tudo está na ponta da pirâmide ali, ó, do IAB lá dentro. A ADI 3026 cria uma verdadeira fantasia jurídica. Né? Exatamente. Eles criaram uma entidade no rol de personalidades jurídicas inexistente Mas só criaram depois de 94, né? Depois de 94, exatamente. Porque antes não existia, ela é de 2006, 2007, se eu não me engano, a 3026? 2006. Então, eles criaram depois de 94, eles conseguiram criar tudo quanto é coisa depois de 94. Eu só não entendo aonde que está a eficácia daqueles registrados até 94. São advogados? Não, porque eu entendo que também não são. Não fizeram como diz o Filho Cavalcante, ele entrou, você precisa entrar pela porta da frente, mas ele entrou pela porta dos fundos, né? Sim, tanto é que ele disse, o Ofir Cavalcante disse o seguinte: a faculdade faz de conta que forma, que ensina, o aluno faz de conta que aprende e o professor faz de conta que ensina. Né? E a OAB faz de conta que representa advogados. E aí nós, da NAB, nós entramos em contato com o Sindicato dos Professores Particulares, privados, né? E pedimos uma opinião a respeito dessa manifestação do Cavalcante, pois, acredite, o sindicato se manteve em silêncio sepulcral. Dr. Robson, doutor Hermenegildo, você, dentro dessa linha de pensamento que o doutor trouxe há poucos instantes, da mesma forma como eles feriram de morte em alterar um dispositivo constitucional com a criação do exame de ordem, que ofende e ataca uma garantia de direito fundamental, esta questão da indicação de desembargadores apenas pela OAB, ela também não afeta uma garantia de direito fundamental quando promove um ato de discriminação de origem? Com certeza, doutor Carlos, demais internautas que estão nesse momento, com certeza, frontalmente, mata mesmo o direito da igualdade, realmente isso aí é um absurdo. Na realidade, a OAB, ao longo das décadas, eles vêm realmente criando situações realmente absurdas no mundo jurídico brasileiro. Mas, em contrapartida, eles jamais pensavam em encontrar uma entidade sólida, né, prova, realmente preocupada, realmente com interesses realmente concretos do judiciário brasileiro, ou seja, da advocacia brasileira. Então, nós aqui da ANAB, nós vamos resgatar, né, essa advocacia brasileira. Cada um de nós, os estados, os presidentes, vice-presidentes, todo o corpo da Nacional, com os seus associados, nós estamos firme e forte para realmente tolir todas as mazelas criadas pela OAB ao longo da sua história, ao longo do seu nascidouro defeituoso, que já veio todo engendrado, todo mal feito, né, todo ilegal, desde a sua origem até agora. Então, de morte fere direitos fundamentais do povo. Não há falar em exclusividade, dessa entidade OAB, porque ela mesma, falei agora há pouco, ela não existe no mundo jurídico legal. Existe de fato, mas não existe de direito legal, não existe hipótese alguma. Então, todos os seus atos são nulos, pleno de nulidade. Seus atos são, até o quinto que ela escolhe, tem que ser nulo, porque ela não é uma entidade realmente que representa a classe do advogado, porque ela não existe, ela é uma fraude. Então, esse é o nosso ponto de vista como presidente, como advogado e jurista, doutor Carlos. Da mesma forma, na continuação dessa linha do pensamento, quando você altera garantia de direito fundamental, adicionando benefícios, aí pode ser feita qualquer tipo de alteração dentro desse ambiente da redação de um novo dispositivo. Entretanto, quando você limita ou retira garantias de direitos fundamentais, nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, fala em abolir, né,
garantia de direito fundamental. Então, como é que foi possível que esta emenda à Constituição pôde ser recepcionada e votada e assinada apenas por 3 membros da mesa? Cadê a votação de plenário? Cadê a Como é que as lideranças puderam fazer isso, doutora Hélia? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o Mato Grosso, doutora? Ô, doutor Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi sancionado, eu estava vendo lá, foi sancionada, né? A emenda constitucional. Pois é. O Mato Grosso perde Pois o draft da assinatura do governador. Não, e outra, eu ia perguntar um negócio para a Cassandra hoje, ela não veio, né? Eu ia até fazer uma colocação que, olha, não sei se nós não vamos fazer na próxima live, porque tem uma situação que se criou aí, que todo mundo está... Bom, eu vou abrir um suspense aqui, né? Se tudo der certo, nós vamos fazer... O doutor Hermenegildo, lembra daquela situação de um certo ser humano, diz que ele não existe mais, que existem aqueles clones, etc e tal. Tem uma solução aí para isso, para saber se é ou não é. Eu hoje descobri. E nós vamos falar isso muito em breve. Escreve que eu estou falando. Vai vir outro chumbo grosso aí. Doutor Carlos, o Mato Grosso Oi. surpreende no agro, entendeu? E tem muita coisa que não dá para falar. Não dá para falar, doutor. Sério? Muita coisa aqui bem errada, que foi em 98, né? Uhum. Então, não posso falar em público. No particular, depois eu conto. Tá, perfeito. Mas eu posso imaginar, doutora, né? Nesse mundo todo que nós estamos vivendo, né? Oi? O mundo de Nárnia. O mundo de Nárnia, exatamente, né? O doutor Menegildo, falando do número, você ouviu hoje o goleiro pelicano, o macaco branco? Maravilha. O goleiro pelicano... A coisa está mudando, O goleiro foi lá, o atacante não conseguiu fazer o gol, mas o goleiro conseguiu empatar. Eu espero que chegue. Quem acompanha entende o que está vindo aí. Mas de qualquer forma... Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de deixar os nossos internautas, operadores do direito, tranquilos e tranquilas, é que a ANAB ajuizou esta ação de inconstitucionalidade incidental lá no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, e vamos ver se Deus ilumina a mente dos magistrados para que eles decidam pela inconstitucionalidade desse dispositivo, tendo em vista que afronta, né, de forma gritante o dispositivo constitucional da República Federativa do Brasil. É isso, né, doutor Joffre Caldas? Positivo. É isso mesmo. Doutor Robson, nessa seara toda, nós temos uma outra limitação muito séria, né, nesse ambiente todo. Quando eu recebi, eu acho que foi o seu artigo, né, quando você destaca também no artigo 3º da Constituição, os objetivos fundamentais da República do Brasil, destaca o inciso 4º, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. No inciso 41, a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. É isso que está acontecendo. Estão violando mais do que a lei das liberdades fundamentais. Estão violando o direito à vida, né, doutor Robson? Eles destroem a vida das pessoas, o sonho, porque o trabalho das pessoas, ele representa muito mais do que o sustento. Ele representa valores que são subjetivos, como a felicidade, o bem-estar, o sentimento de sucesso, de progresso. Então, a pessoa que exerce uma atividade profissional, ela tem valores
que são muito sagrados para o ser humano. O ser feliz, ser bem-sucedido, ter status social, o sentimento de amor próprio. Quando essas entidades criam obstáculos que impedem a realização pessoal do indivíduo, elas estão cometendo crimes contra a humanidade. É como as pessoas consideram grave você colocar um passarinho numa gaiola, porque você tira a liberdade daquele pássaro, ele deixa de ser feliz. Então, a busca da felicidade também é um bem que a Constituição protege, que as leis protegem, e que qualquer filosofia ou religião ou sentimento, né, de racionalidade defende que as pessoas têm o direito de ser felizes. Elas não podem ter o seu bem-estar prejudicado e tolhido. A pessoa não pode ser constrangida a ser ninguém, né? Que é o que essas entidades estão fazendo. O artigo 94 da Constituição Federal, ele é que define a forma de preenchimento das vagas para desembargadores, não é a Constituição Estadual, já está definido na Constituição Federal. E ali está claro que os cargos, né, podem ser preenchidos por brasileiros de qualquer parte do país, porque a Constituição proíbe discriminação entre brasileiros. E também está bem explícito que quem representa essa classe é uma escolha do advogado. Os advogados é que vão escolher por quem eles querem ser representados. Não está imposto aqui nesse artigo, que sequer cita, sequer menciona a OAB, aqui fala em classe, né, dos advogados, mas não fala qual é a classe, né? Existem diversas entidades que representam a classe dos advogados. E nós sabemos isso na prática. Tem sindicato, confederações, associações, né? Todas elas estão aptas e habilitadas, segundo a Constituição, para fazer essa lista e remeter ao governador, para que seja apreciado. Como no artigo 5º, né, doutor Robson? Lá fala que a lei Nós sabemos que não é. Então, é claro que eles fazem ao seu prazer. Isso, mas a Constituição não coloca nenhum tipo de limitação, nem especifica que só a OAB pode indicar uma lista sextupla para o governador. Isso não está na Constituição, isso é uma invenção que eles criaram e puseram na cabeça de todo mundo, e está todo mundo acreditando nesta falácia. É uma falácia, não é uma verdade. E como diz aquele senhor chamado presidente, narrativas. Exato, é uma narrativa que foi criada e colocada na cabeça de todo mundo, que é a OAB que faz a tal lista sextupla. E não é verdade. Não está definido assim na Constituição. E o que nós precisamos é ter meios para colocar para o público em geral, que é este abuso, né, que está acontecendo, pode ser até um crime, pode ser classificado como improbidade administrativa. Com certeza. Delitos em cima disso. Com certeza, né? Com certeza. Doutora Hélia, qual é a perspectiva aí do Mato Grosso para essa situação de nomear o nosso filiado? Eu, sinceramente, perspectiva zero, porque é a OAB que manda aqui, né? Eu já falei isso com vocês. Aqui é a OAB. Porque mesmo que eles julguem, vai para lá, mas eles já fizeram a lista, né? Para o governador. Tanto é que o senhor também mandou para o governador, né? Então, eu acredito... Então, não foi recepcionada a medida liminar pelo tribunal? Não. Não, nós estamos aguardando o julgamento deles. Foi recepcionado... Não, mas houve pedido liminar para suspender a nomeação. Pois é. Não saiu nada até agora. Entendeu? Eu vi. Se ouviu, não saiu nada. O que a gente tem que fazer é esperar. A minha intenção daqui para frente, com relação mais a essa fraude no Mato Grosso,
é procurar a filha do Riva, a deputada Janaína, e mostrar para ela. Foi aprovado isso aqui, seu pai aprovou isso aqui, assinou, vamos tentar reverter porque está errado. Exatamente. A intenção seria essa, após o julgamento. Eu acho que a primeira etapa é tentar derrubar esse artigo, né? Esse artigo que cria uma restrição inconstitucional. Exatamente. Na verdade, é um inciso. É o inciso segundo. A restrição quanto ao território. É o inciso segundo. E a restrição quanto à entidade, né, que pode representar a classe. Não existe nenhum artigo na Constituição que diz que a classe dos advogados será representada pela OAB. Não está escrito. Então, outras entidades também podem fazê-lo. É isso que tem que começar a ser tornado público. E então, esse artigo da Constituição do Mato Grosso, a inconstitucionalidade dele, né? E a inconstitucionalidade de se tornar uma exclusividade da OAB, coisa que não existe também. A Constituição não deu essa exclusividade para ninguém. Até então, não tinha ninguém para reclamar, né? O problema foi esse. Ninguém falava nada, ninguém descobriu as fraudes, então ela entrou e tomou conta. Assumiu tudo no país. Ilegalmente, ela foi destituída, acabaram com ela, mas ela assumiu tudo. Então, agora a gente tem que quebrar essa barreira para a gente conseguir entrar. Essa é meu ver, entendeu? Minha opinião. Sim. Doutora Léo. Diga, doutora. Doutor Carlos, o doutor Lino está falando aí, é o presidente de lá de Rondônia. Eu quero mandar um abraço também para o vice-presidente dele, doutor Sérgio, e a todos os advogados de lá de Rondônia, ANAB, porque tem sido muitos prestativos junto à minha pessoa e de outras regionais também, doutor Hermenegildo, doutor Fábio e doutora Nora e muitos outros. O doutor Lino está falando, referente a 12.605, encaminhar o ofício da ANAB a todas as faculdades federais, estaduais e municipais, se houver, e depois o cumprimento, encaminhar ao Ministério Público Fiscal das leis para cumprir a 12.605. É uma situação aqui, o doutor Hermenegildo, por várias vezes foi encaminhado... Doutor Lino. A doutora falou doutor Hermenegildo, mas é doutor Lino. Não, eu cumprimentei todos os presidentes das regionais, falei, doutor Hermenegildo. Aí eu falei, doutor Lino, isso daí já foi feito. As faculdades, elas não cumprem a 12.605 por determinação de lá de cima. E nós sabemos que essa determinação vem da própria União ao MEC. Então, eles não cumprem, o aparelhamento é ferrenho lá dentro. É de anos e anos, por isso nós temos uma lei, nós temos uma ação que está tramitando. Foi feita foi arquivada no dia 5 de outubro de 2023, doutor Carlos me corrija se estou falha na data, foi arquivada no dia 5 de outubro de 2023, a ANAB impetrou uma nova ação com referência a 12.605, ela está tramitando. Ocorre o seguinte, eu sempre falei e vou repetir, Lei 12.605, ela foi sancionada, ela foi publicada, tem que ser cumprida. Caiu de novo. Tá ruim a internet hoje em São Paulo, né? E diga, doutora Hermenegildo. Desse crime, que lá eles regulamentaram em provimento. É esse esdrúxulo aí, é esse crime que está lá dentro desse PL, é esse crime federal desse PL, dessa lei. Doutora, acontece que o recurso extraordinário 603-583, segundo o ministro Marco Aurélio... Meu pai. Caiu sim, havia caído, mas voltou. Doutor Hermenegildo, o recurso extraordinário... Não, voltei, ó. Eu sei, eu vi. Doutor Hermenegildo, o recurso extraordinário 603-583, julgado em 2011, ele, inclusive, enfrenta essa matéria do provimento e também a competência do presidente da República de fazer a regulamentação do exame de ordem.
E segundo os magistrados, e o próprio relator, que era o Marco Aurélio, disse que a prerrogativa não é tão privativa do presidente da República. Se não é privativa, então se mude a lei, mas não compete ao judiciário dizer o que é, o que não é. A lei diz que compete privativamente ao presidente da República, nós temos o artigo 84.4 da Constituição, fazer regulamentar leis e publicar decretos e regulamentação de leis, e as leis e também a regulamentos. O exame de ordem é um regulamento, e jamais poderia ter sido imposto o exame por um provimento, né? E aí deram ao presidente da OAB a regulamentação desse dispositivo, quando, na verdade, caberia ao presidente da República. Então, quer queira, quer não, aqui entra um ativismo judicial nefasto. Isso não pode acontecer, meu irmão. Isso. Dentro dessa sua fala, doutor Carlos, eu vou fazer um comentário baseado nisso. Na realidade, depois que nós vamos escutarmos, estudarmos o sistema político e jurídico do nosso país, nós vamos perceber que está tudo errado, tudo errado. Eu sempre falo, o aparelhamento, como a doutora Léo falou, é horrível, é terrível. Ou seja, nós temos de um lado uma esquerda fabiana, uma esquerda revolucionária, que eles sempre trabalharam em prol deles mesmos, né? É por isso que as leis elas não são respeitadas. Mas eu quero dizer aos caríssimos internautas que estão nesse momento nos ouvindo, esses dias estão contados para esses magistrados, esses maus magistrados que estão aí, principalmente do STF, estão com os dias contados, com raríssimas exceções, porque já chegou no patamar onde não tem mais para onde correr. Então, são ações nefastas, ativismo político já está saltando os olhos. Então, eu digo, breve, não vai demorar muito, está preste de tudo estourar isso aí. E tudo está acontecendo, doutores, por conta do aparelhamento, e sabe disso. É por isso que a OAB deita e rola, não respeita as leis estatuídas na Constituição Federal. Eles querem fazer o seu bem prazer, porque eles são assim, eles são ignorantes, eles são a escória da sociedade. Isso é uma realidade, mas esses dias estão contados. Pode escrever, doutores. Eles integram o sistema. Entendeu? A OAB, o IAB, uma grande parte dos seus ministros, de desembargadores, de juiz, de deputado federal, estadual, vereadores, senadores, todos eles, não vou generalizar, todos eles, porque tem as raras exceções, eles integram o sistema. Foro de São Paulo, gente. Só um pouquinho, doutora. Diga, doutora. Vou encerrar. Obviamente, a OAB, ela é uma peça dessa engrenagem maléfica. Veja só que as esquerdas, eles puxaram para si o judiciário, a OAB, juntos, porque fazem parte do mesmo jogo. Veja só, o Daniel, que é o Zé Disseu, ele peitou, convocou os 27 presidentes seccionais do PT, da esquerda fabiana revolucionária. Por você ver, nós estamos até agora, nós estamos lutando contra um monstro que está com os dias contados. Aí tem o X da questão. Quando entra a NAB, aí a NAB é um instrumento da Aliança da Terra, eu digo isso. Ela veio para tirar do meio essa entidade nefasta chamada OAB. Nós somos a vida do judiciário brasileiro, somos nós da NAB, queira ou não queira. Maravilha. Diga, doutora Léo. Não, estou falando, doutor Marcelo, o doutor Maurício está falando aqui, São Paulo realmente hoje está complicada a internet, meu Deus do céu. É um conjunto, as coisas estão acontecendo, essas engrenagens, elas vão todas, assim, a ser desarticuladas. Nós já estamos presenciando determinadas situações acontecendo, está muito próximo, falta pouco. E nós vamos continuar firmes e fortes no nosso direito, sim, porque somos, sim, advogados. Não é essa entidade quem diz, ela pode dizer que ela representa uma parte de alguns aí alienados, doutrinados pela sigla, e que faz parte do sistema criminoso. E ela integra, a partir do momento que você concorda com todo esse crime,
você está se integrando àquele sistema. Mas esses vão ter as suas respostas. Falta pouco, muito pouco. Eu só peço assim, olha, ontem nós estivemos no evento, o doutor Maurício não está aqui, senão ele iria falar, a doutora Andréia, nós tivemos a doutora Luciana, que eu quero mandar um forte abraço, doutora Luciana, inscrita na OAB, ela está assim aterrorizada quando ela tomou conhecimento de tudo isso, ela nos apresentou as duas carteiras dela, tá? Uma carteira, a principal e uma suplementar, e ela foi inscrita lá em 1989, se não me falha a memória. A cor da carteira dela era laranja, não era nem vermelha, era laranja, carteira não, carteirinha, porque para mim isso tem a carteirinha. Eu acho que a de clube, a de passagem de ônibus tem mais valor, até do UPA. Era laranja, tá? Laranja. E ela está assim, está incidente. Então, nós temos advogados inscritos dentro da OAB que está tomando conhecimento e são os verdadeiros advogados da justiça. Eles não estão pautando pela sigla, eles estão se juntando e se unindo a nós pela justiça, e não só pela nossa classe, mas pelo país. Então, nós temos muitos advogados esquerdistas, aí sim, temos até da alta elite. Hoje eu estava assistindo e ouvi quando o Sandro Rocha, ele comentou a situação da universidade aqui, mandei para o doutor Carlos, mandei para o doutor Hermenegildo, acho que a doutora Elis, que eu mandei também, para ouvir num determinado segundos ali, quando ele comenta e o que é que eles estão, esses esquerdistas, estão pretendendo fazer com os advogados que estão acadêmicos aqui na Universidade de São Paulo. O que eles estão pretendendo fazer? E de grandes escritórios, porque os grandes escritórios estão nas mãos da grande elite. Isso é um aparelhamento de anos e anos, né? Mas vamos lutar pela justiça, porque a cada dia nós estamos nos fortalecendo mais, sejam aqueles advogados inscritos à ANAB, ou muitos daqueles inscritos à OAB. Eles estão vindo e se juntando a nós, por questão de justiça. A ANAB, ela não está buscando desmontar ninguém, não, porque isso daí já se desmontaram a partir do momento que eles optaram pelo lado que eles quiseram ficar. Mas nós temos... Doutora, nós temos Deus. Doutora Léo, eu ainda quero acreditar que muitos juízes, a maioria dos juízes, são bons, né? E nós temos honrosa... Eu gostaria também, doutor Carlos, eu gostaria. Só que, assim, eles são bons, sim, e nós sabemos que eles também sofrem punições. Nós por isso que eu ia te falar. Aí. Exatamente. Sofrem punições da CNJ, sofre com algumas de desembargadores. Nós estamos presenciando isso. Eu acredito, sim, que nós temos grandes juízes da magistratura, até do segundo grau, eu acredito, do tribunal, eu acredito que nós temos realmente aqueles que se pautam pela justiça, mas infelizmente muitos deles estão assistindo de palanque à injustiça, eles se calam, mas nós sabemos por quê, porque tem ordem de lá de cima daquela corte que não é para eles apreciarem nada. O desembargador Coelho é um deles, né? Sim, o doutor Sebastião Coelho, tá? Apesar que ainda nós não conseguimos chegar até o desembargador Sebastião Coelho e levar toda essa lambança para ele. Nós não conseguimos o contato dele ainda, mas nós estamos buscando e nos levar até ele. E se ele estiver assistindo, doutor Sebastião Coelho, que entre em contato conosco. Nós estamos buscando entrar em contato com o doutor e entregar o dossiê de todas as provas materiais que a ANAB tem. Contra fatos não há argumento. Mas para isso basta indicar a ADI 7409, acessar lá que ele tem todas as provas. Todas elas. Ele tem, e ele consegue ter acesso, mas nós precisamos ter acesso a ele para passar essa informação também. Sim. Doutor João Ficaldas, a Bahia... Nesse ambiente, tem indicação do 5º Constitucional também nos próximos dias, ou não?
Com certeza, sempre tem. Vaga, desembargador, eles nomeiam o 5º Constitucional. Agora, não é diferente da situação do Mato Grosso. Não é diferente. Né? Mas então vamos tentar. Então, mas vamos mudar isso. Com toda certeza. Eu vou fazer como a doutora Leonice, eu vou até dar uma olhada na Constituição aqui do Estado da Bahia sobre a situação da indicação, tá? Dos advogados, se não é realmente, única e exclusivamente, advogados inscritos na OAB. Que eu acredito também que não seja muito diferente do Mato Grosso. Mas eu vou me certificar em relação a isso aí, com toda certeza. A doutora Luciana está aí, ó. Tá, doutora Luciana, eu mandei o link para ela. A doutora Luciana está aqui, ó. Doutora inscrita na OAB. Uma advogada pela justiça. É mais uma que está se unindo a nós. Enquanto isso, tem alguns aí que fica, não fala não. Nós não temos que omitir o crime está aí escancarado para quem quiser ver. Então é isso, doutora Luciana Brolio Gomes. Receba as nossas homenagens, nossa gratidão, por ter essa lucidez, né, de enxergar as coisas. Quem acessa a DI 7409 vai ficar estarrecido. Eu mandei para ela todo o processo. Tá ótimo. Bom, doutora Leonice, conte um pouco o que aconteceu ontem em São Paulo. Eu vou até colocar as imagens de novo, para quem não viu. No evento, né? Foi maravilhoso, maravilhoso. Nós chegamos... Estava muito, assim, muito bom, cheio mesmo. E, assim, foi surpreendente. Eu tive um momento de fala, né? Também... A Cassandra sempre dando toda a oportunidade para que nós falássemos, nos manifestássemos, de entregar o microfone para nós falar de determinado assunto que estava sendo tratado, né, a questão da soberania. Olha, infelizmente, quem não pôde participar, e muitos falam, mas o que tem a ver a soberania? A soberania tem tudo a ver com direito. É a hora que você consegue ir pegando tudo. Ontem a Lorela, Nossa Senhora, olha, eu não sei o que dizer com o que a Lorela fez conosco lá. Foi a experiência mais maravilhosa que todos que estavam ali puderam presenciar, participar. E Lorela, toda a sua equipe, a Cassandra, não tenho palavras para dizer, foi maravilhoso, maravilhoso. E quem tiver segundo, eu não tenho ainda certeza, depois a Cassandra vai nos trazer isso, mas me parece que em março vai haver um novo evento da Soberania aí em São Paulo. Olha, não percam. Que coisa maravilhosa. E olha, tinha vários advogados lá. Vários advogados, viu? E a Lorela, para quem não conhece, é aqui, ó. A Lorela é essa menina. A Lorela está aí, ó. É uma pessoa... Também. Bom, todos ali, todos maravilhosos. Todos que estavam presentes. Que ambiente gostoso, né? Não, ali... Olha, eu vou te falar uma coisa. Oi? Como é que é, doutor Hermenegildo? Faltou eu aí. Faltou, doutor Hermenegildo. Se eu estivesse aqui, você teria toda a oportunidade para você falar, né? Passar o microfone, para você poder falar. Eu trouxe à baila a questão da OAB, inclusive o trabalho que a Lorela fez, o levantamento que ela fez de lá dos Estados Unidos, e eu falei, a Cassandra complementou depois a questão dos laudos, você entendeu? Ali, para quem não tinha conhecimento nenhum dessa questão, teve conhecimento. É claro que eu também não perdi a oportunidade de falar, né, nos macacos, no pelicano, em todos esses, né, doutora Hermenegildo? Não ia perder a oportunidade, né? Macaco de passar... preto e branco, né? Oi?
Macacos pretos e brancos. Pretos e brancos, isso. Na questão do Pelicano, né? Do Drácula, né? Do fantasma. Falei de todos, assim, deu uma explanadinha por cima ali para que entenda o que está acontecendo. Só não entende o que está acontecendo quem não acompanha. Doutor Hermenegildo, quem acompanha tudo isso, sabe o que está por vir, está muito perto. Aqui à direita, para quem não sabe, para quem não conhece, aqui à direita está o doutor, aqui a foto da direita, que é o doutor Maurício, né? E ao lado do doutor Maurício está a doutora Leonice, e essa aqui não é a doutora Andréia, não? Aonde você está? Aqui, ó. Aqui, ó, do meu lado está o doutor Maurício, eu, a doutora Andréia, a doutora Selma, como é que eu esqueci o nome da doutora aqui, e o doutor Altair aqui, a doutora aqui, ela é da Baixada, tá? Nós estávamos nessa mesa aqui, ó. Aí, eles, o casal, né, que é a doutora Altair aqui, a esposa, nos chamou para a gente ir para a mesa, falei, não, vem para cá, porque aqui tá cheio de florzinha aqui, aí nós ficamos debaixo, assim, ó, de uma coisa mais linda de flores ali. Muito bom. Eu só tenho que agradecer. Foi tudo muito bom mesmo. Cassandra fizeram, assim, um evento de causar inveja para quem não foi, viu? Pois é, maravilha. Então, o doutor Hermenegildo perdeu a festa, doutora? Pois é, mas vai ter outra agora brilhante, dia 1 e 2 de dezembro, estaremos lá. E dia 3 ela também está aí, doutor Hermenegildo. Dia 3 tem o da Cassandra aí, viu? Beleza pura, vamos sim. Aí você não tem como escapar, não. Dia 3 tem o da Cassandra aí. Doutor João Caldas, faltou o doutor aí também, né? Com toda certeza. Mas outras oportunidades com certeza virão, né? Eu achei que o doutor viria também para fazer força aí para levar o próximo congresso para a Bahia. Isso se depender de mim, vai se concretizar, sim. Né? Vai se concretizar. Vamos articular para que isso venha acontecer. Ou vamos levar para Mato Grosso, doutora Hélia? Só se vocês aguentar 45 graus na sombra. Sabe quanto fez hoje aqui? Quase 20 graus. Não, hoje eu estou com 30 aqui, eu estou muito feliz, estou com 30 graus, já choveu. Hoje choveu aí, né, doutora Hélia? Choveu. O doutor Troy me ligou agora à noite, ele falou que choveu hoje aí no Mato Grosso. Hoje o dia foi mais tranquilo do calor, porque o negócio estava feio. Não pode mas eu acho que o terceiro congresso vem para São Paulo, hein? Eu acho que o terceiro congresso vem para São Paulo. Mato Grosso, em abril. Próximo Será que não é a Bahia? Eu acho que assim, ó, aqueles que eu estou contando assim, que já falaram comigo, eu acho que aqueles que já falaram com a minha pessoa que está indo, fora aqueles que eu não sei, São Paulo, eu acho que vem para São Paulo. Eita! Contando nos dedos assim, só os que eu sei, já deu uns 10, 11. Então ganhou. Fora aqueles que eu não sei quem vai. Doutor João Caldas, nós perdemos. Piauí e Bahia perderam. Eu acho que vem para São Paulo. Eu não te duvido, não. Ó, doutora Itaí aqui, ó. Doutora Itaí, Altair. Ele está falando da história de Nárnia. Eu falei, imagina se eu não ia falar do Pelicano. Imagina se eu não ia falar daquela faixa linda, maravilhosa que ele tomou posse. Tá bom. Vamos para os finalmente. Nós chegamos à conclusão de que realmente nós precisamos observar as constituições do Estado para ver quem é que está indicando o quinto constitucional. E vamos nos habilitar também nessa seara, a exemplo do que aconteceu com o belíssimo trabalho da doutora Hélia Maria Andrade Marinho, aí no estado do Mato Grosso. Parabéns, doutora Hélia. Né? Que os exemplos sejam seguidos, doutor Hermenegildo, também um belíssimo trabalho aí em Minas, doutora Léo em São Paulo. Enfim, estamos de parabéns, toda a NAB de todo o Brasil, assim como o doutor João Caldas, como o doutor Fábio, a doutora Alicia, né? Essa gente maravilhosa, a doutora Aldenora no Rio, o próprio doutor Lino lá em Rondônia. Eu não quero cometer aqui injustiças, né? Mas a NAB está realmente decolando. Doutor Josimar, Distrito Federal,
E vai embora. Olha, a NAB está no Brasil inteiro, para quem não sabe. Que doutor então, aí falou? Eu não entendi. É o Nelson Cipriani também, né? Doutor, do Paraná. O doutor Altair falou alguma coisa, eu não consegui ler, não. É porque assim passa muito rápido, aí não dá para ler. Ele só disse pela doutora, só isso. Mas ele escreveu alguma coisa antes, eu não deu para ver. Depois eu vejo. Aqui em cima, aqui está aí, ó. Teve história de Nária citada. Ah, tá, foi. Teve. Imagina que eu não ia falar da história de Nárnia. Então tá, doutor Robson Ramos, para suas considerações. Estava muito bom, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Nossa Senhora. Ótimo, maravilha. Doutor, vamos nos despedindo. Boa noite a todos, parabéns à doutora Hélia por levantar essa questão dos estados, que é algo que vinha passando batido por todo mundo, né? E ela levantou um ponto interessante que deve ser atacado mesmo, né? Parabéns a todos e parabéns aos nossos colegas que assistiram a gente até agora. E é um prazer ter a companhia de ilustres doutores, como o doutor Hermenegildo, o doutor Jofre e a doutora Leonice. Boa noite a todos. Muito obrigado. Caiu, doutora? O doutor Carlos caiu. Vamos debruçar agora. Eu não sei se é a minha internet aqui que está oscilando muito, porque eu acho estranho, porque aqui está tudo normal e ela fica... Pode até ser, não vou falar nada. Nós temos que nos debruçar nessa situação, doutor Robson, que a doutora Hélia fez aí, e no estado de São Paulo mesmo, eu vou pegar a Constituição daqui do estado de São Paulo e vou ver essa questão também. E que todos os estados façam isso. Deixa eu senhora um texto que eu fiz sobre esse assunto aí. Depois a senhora dá uma olhada. Então, eu vou dar uma olhada, porque quando eu peguei a emenda de lá também, eu falei, gente, eles simplesmente alteraram o dispositivo da norma, a carta da Constituição Federal, com essa questão dessa emenda constitucional do Estado. Nós sabemos que toda a estrutura, ela vem da Magna Carta, da Constituição Federal. Os estados e municípios, eles têm que seguir. O município não tem que seguir através da lei orgânica, o Estado. O Estado nem precisa. O Estado tem que seguir a Constituição. Não precisa, se nós fôssemos analisar, nem precisava, doutor. Bastava seguir a Constituição Federal. Só isso. Só isso. Bastava seguir a Constituição Federal. Mas o que nós estamos presenciando vem de cima para baixo, não cumpre nada. Olha a situação aí o MEC. Olha, foi para mim, eu sempre fui também com essa questão da 12605, tudo isso daí na questão do MEC. Até nós descobrirmos que a questão do MEC, ela está atribuída aonde? Na União. E lá dentro tem todo esse aparelhamento. Tem, não adianta falar. É dentro do MEC da União, Ministério Público Federal, em tudo quanto é lugar. Eu estava lendo aqui o doutor, não sei, acho que Francisco, não me lembro aqui, que falou assim, da questão do MEC e as instituições. Espera aí, as instituições de ensino, eles fazem parte desse sistema do aparelhamento, junto a cursinho, junto à FGV, junto à OAB, junto à União, junto ao MEC, junto ao Ministério. Eles fazem parte do sistema. Isso daí é uma engrenagem que está, e não é de hoje. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo, tirando as ferrugens das engrenagens. E está perto. Está perto. Porque nós somos verdadeiros advogados. Ok. Doutora Hélia, quer fazer seus comentários para encerrar? Nós demos um grande passo aqui no Estado, né, que vai refletir todo o Brasil. Porque a gente vai achar essas pérolas mesmo. Porque era só eles, é um aparelhamento, igual a doutora Léo fala, aparelhamento, e eles tomaram conta. Ninguém antes falou nada e eles continuaram. Agora a gente está aqui para contestar e dizer, não, peraí, está errado. Vamos buscar a mudança. E o sistema, como eu já falei várias vezes, está tudo apodrecido. O que é podre vai cair.
Então, nós estamos erguendo uma nova advocacia no país, né? Perfeito, perfeito. Nós plantamos uma semente boa agora, né, doutora Hélio? Com certeza, e vai germinar e está germinando. E nós Sim. estamos despontando aqui, vamos despontar nesse Brasil todo, principalmente aqui no Mato Grosso. Estava tudo parado. Como se diz, não existia praticamente essa semente. Agora vamos iniciar a plantação, porque a colheita vai ser obrigatória. Perfeito. Perfeito. Doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, nosso ilustre presidente ANAB Piauí, para os seus comentários finais. Primeiro, é um prazer estar com esse seleto de advogados, doutora Leonice, doutor Carlos Schneider, né, o doutor Robson Ramos, meu grande amigo Joffre Caldas, doutora Hélia aí, parabéns, viu, pela sua iniciativa, doutora, continue assim, e nós aqui no Piauí vamos continuar com o trabalho árduo, estamos aqui, tipo uma província aqui no Piauí, mandado pela esquerda que manda aqui, mas nós estamos no meio deles, infernizando a vida deles. E dizer que no ano que vem, com fé em Deus, nós temos já várias ações da ANAB Seccional Piauí. Primeiro vai ser um seminário amplo, vamos fazer, envolvendo as autoridades, políticos e as faculdades, universidades do nosso estado. É o que nós temos a oferecer para esse grande grupo de irmãos que somos da ANAB Nacional e dos estados. Parabéns, todos estão de parabéns. Até a próxima. Maravilha. Doutor Joffre Caldas. A doutora Hélia levantou uma situação muito interessante, né? Em relação justamente à nomeação do 5º Constitucional, não só do estado dela. Isso veio provocar justamente a curiosidade de nós, de outras federações, estudar a Constituição dos nossos estados. Até para ter a curiosidade em ver se realmente é a mesma coisa da Constituição do Mato Grosso, ou seja, única exclusivamente a indicação de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois é como eu tinha falado no começo, é uma live muito boa, muito produtiva, muito enriquecedora, e que foi uma imensa felicidade estar ao lado de nosso Carlos Schneider, Robson Ramos, a própria doutora Hélia, o meu amigo Hermenegildo Alberto e a doutora Leonice e todos os internautas que interagiram nessa live maravilhosa de hoje. Uma boa noite a todos. Maravilha. Doutora Léo, tem uma concorrente aí para o Rio de Janeiro. Tô vendo, doutor. Não vai não. Ó, deixa eu só falar. Tá falando. Não vai não. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu estou lembrando de um detalhe agora que me chamou bastante atenção do evento de ontem. O artigo 94, quando ele elenca lá, e até o artigo 5º da Constituição Federal, ele não dá nome. Ontem foi realmente o trabalho no Congresso lá, da soberania, que é realmente isso. Vocês sabiam que os nossos registros, a partir do momento que nossos papai colocam os nossos nomes lá, eles estão nos dando como uma espécie de pagamento de dívida para o Estado? Sim. Eles estão nos negociando. E que tudo isso daí nós podemos falar assim, sou soberano, não vai me cobrar não. E aí nós vamos para dentro da Constituição. Nesse caso aí, doutor Carlos, eles não deram nomes, então eles não têm como nos restringir de exercer esse direito que é nosso. Só buscar buscar lá o artigo 5º, o 201, o artigo 60, o artigo 94, 93, 90, busca e faz a comparação nos trabalhos que foi ontem no evento da Cassandra. Eles não têm como nos tirar esse direito, não tem nome registrado lá, é nosso. Perfeito. Agora, então, nós vamos ver no dia 2, a Cassandra vai ser a primeira pessoa na parte da manhã a palestrar. Depois, aí ela vai passar todo esse trabalho, ela vai demonstrar lá também. E aí muitos vão entender aonde está
questão da soberania, o direito e a justiça. Tá perfeito. Somos todos soberanos. Então, somos todos soberanos. Maravilha. Então, nós queremos agradecer a todos os internautas que permaneceram conosco, a esses painelistas maravilhosos aí que sempre ilustram os nossos encontros às segundas-feiras com temas importantes. A doutora Hélia, mais uma vez, nossa gratidão, que o nosso grande mestre nos abençoe, né, que com essa luz que vem do leste, né, que nos ilumine e que nos mostre o caminho a seguir. Ao doutor Robson Ramos, à doutora Leonice, ao doutor Jofi Caldas, ao doutor Hermenegildo, nossa gratidão. Mais uma vez, muito obrigado por fazerem parte desse seleto clube da NAP. Aos nossos internautas, muito obrigado àqueles que estão assistindo, que nos acompanharam e àqueles que irão assistir. Dê seu joinha, inscreva-se no canal. É importante você estar inscrito aqui para acompanhar. Semana que vem, nesse mesmo horário, sabe? Só para complementar, aqueles que não concordam, senta e chora. Bom final de semana para todo mundo. Que Deus abençoe. Amém. Até a semana que vem, gente. Deus abençoe. Até segunda próxima nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus todo.